2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 14. Perguntando ao Senhor o que Ele gostaria que fosse compartilhado nesta manhã tão especial, me veio à mente o coração de maneira muito forte a segunda carta de Paulo a Timóteo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. E a gente precisa prestar muita atenção nas últimas palavras de um homem. Nas últimas palavras de um homem, toda frivolidade se esvai. Tudo aquilo que é secundário se dissipa. As últimas horas de um homem se refletem naquilo que é essência. Certa feita, muitos anos atrás, eu assisti um filme que tinha um nome, Os Últimos Passos de um Homem. Eram pessoas que estavam no corredor da morte, numa penitenciária nos Estados Unidos, e eles costumavam dizer isso, fazia parte desse ritual macabro, né? Quando o carcereiro chamava o próximo a ser executado, se dizia: são os últimos passos desse homem. A ilustração introdutória pode ser agressiva demais, porque não são os últimos passos do Macário. Mas eu quis trazer realmente essa dureza para demonstrar que ministério pastoral tem dor. E sem dor, sem ganho. A metáfora que está na mídia, ela é mais suave. É a prática de um esporte. No caso, o tênis. Mas eu poderia falar de outras categorias de esporte. É que os atletas precisam viver tempos de dor antes das vitórias. Tem aqui um rapazinho que é atleta, jogador de basquete. Tem outros aqui da igreja que gostam de atletismo. Ontem eu estava assistindo um noticiário e estava se falando sobre a São Silvestre, agora dia 31, que esse ano começa às 8 da manhã, e os atletas vão precisar de 7 horas da manhã estarem firmes. E aí se falou sobre o café da manhã antes da corrida. Pão integral, pouca manteiga, nada de leite, suco, frutas. Aí nessa época de final de ano, aí mostrou que uma padaria cheia de docinhos, brigadeiros e rocamboles. E aí a reportagem falou o seguinte: Priscila, depois da corrida, aí sim, os atletas vão poder se deliciar nesses doces. Tem gente que aqui, como eu, né, come doce e não corre. Mas quem vai correr não come doce antes, para depois poder comer. Sem dor, sem ganho. É uma frase em inglês, é um ditado bastante comum. No pain, no gain. Sem perda, não há ganho. E esse texto está numa carta em que o sofrimento é a essência da segunda carta. Como eu gosto de dizer, não quero chateá-los, mas sofrimento está na carta toda. Capítulo 1, versículo 8. Participa comigo dos sofrimentos do Evangelho. Capítulo 1, versículo 12. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 9. Pela qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Capítulo 3, versículo 11. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições.
Daí então um texto que eu quero trazer, nos versos 3 a 14, Paulo diz de maneira muito especial de que o ministério pastoral vem acompanhado de muita dor, mas o seu fim será glorioso. Vamos ao texto, deixa Deus falar. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como servir os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. É o velho apóstolo, ano 64 a 68, preso, não na prisão domiciliar, mas na cela mamertina, não é? Aquele lugar terrível, no calabouço. E o apóstolo resolve mandar uma carta ao seu mentoriado, ao seu auxiliar. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preservo o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Dá um clique, por favor, Dudinha. Antes, o ministério pastoral vem acompanhado de muita dor, mas o seu fim será glorioso. O que temos aqui é a divisão do texto claramente em 3 porções. Versos 1 a 6, Paulo agradece a Deus pela vida de Timóteo. 7 a 11, Paulo se coloca como exemplo para Timóteo. E 12 a 14, Paulo diz que deixou um legado para Timóteo. Tá? É um pastorzão em final de carreira, literalmente, né? Porque o pescoço dele seria decepado alguns anos depois da escrita desta carta, quem sabe meses, para um jovem pastor, um garoto amedrontado, tímido, personalidade introspectiva, mas que poderia dar sequência ao ministério, utilizando seus dons, utilizando seu perfil, sem querer imitar a Paulo, mas levando o legado do Evangelho. Não o legado de Paulo, não. O legado de Paulo era o Evangelho. A gente não deixa nada nessa vida a não ser o Evangelho. Versos 1 a 6, Paulo, dando um clique, queridona, agradece. Foi falado muito de gratidão aqui, né? Paulo começa, dou graças. Talvez não seja exagero dizer, amados, que a gratidão é a linguagem do coração. Quem não é grato, amados, nem merecia estar vivo. Quem acredita que está em qualquer posição hoje, por conta própria, é um vacilão. É um mentiroso. Nós sempre precisamos de pessoas. Nós sempre precisamos de igrejas, no nosso caso, de pessoas que acreditam na gente. No nosso caso, pastores de igrejas que investem na gente. Por uma questão, amados, que eu julgo ser da providência divina, mês passado, novembro, eu estive pregando na igreja que foi o meu concílio. Primeira igreja batista em Teoflotone,
Minas Gerais. Eu me emocionei. Onde tudo começou há 26 anos atrás. Um pastor estava na audiência que esteve no meu concílio. Tantos irmãos passaram pela igreja. Mas eu pude, 26 anos depois, dizer: muito obrigado porque vocês pagaram o meu carnê de estudos no seminário. Como me ajudou. Uma dívida impagável. Paulo diz: dou graças a Deus. Paulo agradecia a Deus ao lembrar-se de Timóteo. Era uma gratidão, de modo que ele percebia, amados, e fazia das suas súplicas constantes uma lembrança saudável. Ele vai dizer: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como servir os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas. E mencionar-te sempre noite e dia. Não era dia e noite, era noite e dia, porque de noite se ora mais, se ora melhor, se extravasa o coração. Era noite e dia. Noite se transformava em dias, e dia se transformava em noites. E Paulo lembrando e mencionando a Timóteo, versículo 4: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Uma tradução do J.B. Phillips colocou assim o versículo 4: tenho grande vontade de vê-lo, pois não posso esquecer o quanto você se emocionou quando eu o deixei. E tê-lo novamente comigo seria a minha maior alegria. Quem sabe, amados, o último encontro físico entre Timóteo e Paulo foi regado de muitas lágrimas, como tem sido o nosso encontro aqui nesta manhã. Mas Paulo diz mais: recordo-me, também recordo a fé sincera que há em ti. Havia fé sincera. Paulo percebia em Timóteo, amados, e isso lhe evocava um cuidado paternal pela vida dele, que ele vai reiterar várias vezes na carta. Ele começa, por exemplo, no versículo 2, no capítulo 1, dizendo a Timóteo: meu amado filho. E no capítulo 2, versículo 1, ele fala: tu, pois, meu filho. A fé sincera. E ele vai lembrar, amados, a Timóteo de que ele tinha raízes, ele tinha uma avó que orava por ele. Bem-aventurado é o homem que tem uma avó que ora. E uma mãe que, junto com o leite materno, como diz Calvino, Timóteo foi criado de tal maneira que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Lloyd, sua avó, Eunice, sua mãe. Daí então Paulo estimula algo que Timóteo deveria despertar, deveria fazer, era despertar o dom de Deus. Lembro-te de que despertes o dom de Deus, diz o versículo 6, que há em ti. Aquele dom que lhe foi dado por imposição das mãos. A imposição das mãos, amados, é um símbolo muito importante quando o presbitério, pastores reunidos, isso é do tempo do Novo Testamento, se reúnem para arguir um candidato e impor as mãos, separando-o para o ministério. Essa ideia de despertes o dom que há em ti no original diz respeito a avivar aquela chama interior. O verbo no original significa o seguinte: não deixe o fogo se apagar, atiça aquele fogo. Ou como diz o hino do cantor cristão: ateia o fogo do alto céu em cada coração, como nós cantamos nesta manhã. Só que essa versão do cantor cristão, né? A Inário para o culto cristão melhorou não sei, mas colocou acenda o fogo, né? Mas a ideia que nós cantávamos desde menininho era ateia o fogo. Isso é despertar o dom. Chegará momentos que o Macário, e que nós também no nosso ministério, Alexandre, Diego na escolinha, João Batista no diaconato, Lúcia também, irmã Solange nas mulheres, nós vamos precisar que o Senhor desperte o dom, acenda a chama. Quando eu era adolescente eu cantava: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Nós precisamos. Dele Moody costumava orar: Senhor, enche-me do Espírito, porque eu vivo com vazamento constante.
Versículos 7 a 11, Paulo se coloca como exemplo, Duda. Exemplo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Repare no pronome, nos. Paulo se inclui aqui. Paulo diz: Timóteo, preste atenção. Se existe uma coisa que a gente não pode ser no ministério, é medroso. Se existe uma coisa que a gente não pode ser no ministério, é saudosista. Se existe uma coisa que a gente não pode ser no ministério, é melindroso. Se existe uma coisa que a gente não pode ser no ministério, é desonesto quanto às nossas emoções, e nem desonesto a ponto de manipular as emoções dos outros. Nós temos que ser sinceros, íntegros. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos, amados e amadas, mais do que nunca, enquanto ministério na igreja, termos essas características importantes que só aqui caberia uma exposição completa: poder, amor e moderação. Poder no sentido daquela energia interior. Talvez você não guarde essa palavra, mas no original é isso. Aquela energia interior, aquele poder que vem de Deus. Que Paulo vai dizer aos romanos, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos ter aquele poder, amados. E precisamos também, amados, ter amor, porque sem amor nada se mantém. Não adianta ter dom de línguas, não adianta ter dom de profecia, 1 Coríntios 13, não adianta ter dom de conhecimento, não adianta ter dom de fé, não adianta ter dom de martírio, se você não tiver amor. Paulo vai dizer que é como sino que tine, como símbolo que toca apenas uma nota. Tem que ter amor e moderação, presta atenção, moderação. Moderação é equilíbrio. Deus não gosta dos extremos. Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Moderação. Moderação. Mais tarde, Paulo vai terminar a carta dizendo o seguinte: ser sóbrio em tudo. Moderação. Moderação é saber chegar e saber sair. Moderação é saber falar com as pessoas quando é para elogiar, e saber falar com as pessoas quando é para confrontar. É tomar decisões difíceis, mesmo quando a razão diz para tomar uma decisão e o coração outra. Tem que ter moderação. Não pode agir pela emoção somente, e nem pela razão somente. Para tomar essa decisão da dispensa do pastor Macário, eu precisei de meses de oração. Não foi fácil. Muitos me julgam. Talvez nunca me perdoarão. Mas era o que precisava ser feito. Talvez, quando não estiver mais aqui entre vocês, vai se lembrar de que era o que deveria ter sido feito. Como professor de história, que honra a história, eu direi: a história registrará. Moderação. A gente precisa disso. Paulo diz, versículo 8: eu não me envergonho, não te envergonhes do teu testemunho. Depois ele vai falar que eu não me envergonho, né? Mas agora ele vai exortar a Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Amados e amadas, eu tenho para mim que Paulo notou em Timóteo um certo melindre, usando uma expressão nordestina. Timóteo ficou avexado com o sofrimento de Paulo. Ficou meio aqui sem graça, sem jeito, com receio. Mas Paulo diz: não te envergonhes, Timóteo. Eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo. Não te envergonhes, eu estou sofrendo por conta do Evangelho. Então, Timóteo, participa comigo. No grego ele vai usar o verbo, a palavrinha koinonia, não é? Participa comigo, entra em comunhão comigo. Entra em comunhão comigo.
Ah, mais do que isso, não é nem koinonia que ele usa uma expressão aqui que tem como raiz a palavra patel, que é sofra momentos difíceis comigo. Isso. Depois ele vai usar o termo koinonia no participa, né? Mas quando ele vai usar esta expressão, ele diz, olha, vamos sofra momentos difíceis comigo. Macário, o ministério é um chamado para morrer. É um ministério que quando a gente olha para trás, a gente vê no versículo 9 que tudo foi feito. Nós não temos nada mais a fazer. Ele nos salvou, Ele nos chamou, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida. Versículo 10. Isso tudo se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus, que destruiu a morte, trouxe à luz os verbos, tudo no passado. Ele fez. Versículo 11. Do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Hoje eu sou pregador, apóstolo e mestre. Por isso, aí que Paulo, na outra porção do dia, ele vai dizer o seguinte, eu vou passar o bastão agora. Versículo 12. Por esta razão sofro também essas coisas, mas não me vergonho, porque eu sei que tenho crido. 13. Preserva o modelo das sãs palavras. E 14. Guarda o bom tesouro. Rapidamente, o bastão que Paulo estava deixando para Timóteo é um bastão da dor. Paulo não se envergonhava do Evangelho e não era motivo de vergonha para o Evangelho. Ele estava certo. Ele diz então, olha, mantenha o padrão das sãs palavras e guarda o bom depósito. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu assim, tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei, fique firme na fé, no amor que temos por estarmos unidos com Jesus. E por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro. E guardar aqui no original significa preservar seguro, manter o olhar sobre, a ponto de não deixar escapar das mãos aquilo que se tem recebido. Aplicações finais que eu quero deixar nessa meditação, que tem a ver com o pastor Macário, mas tem a ver conosco também. Eu julgo, Dudinha e amados e amadas Macário, que eu nunca vai ser demais falar isso daqui. Cuidado com a ingratidão no ministério. Você não chegou a esse ponto em seu ministério sozinho. Eu acredito que se eu tiver que falar minhas últimas palavras, e eu tiver noção, clareza de mente, que eu peço a Deus, lucidez, mesmo no final da vida, eu vou dizer isso. Ninguém se faz sozinho. Ninguém. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículos 1 e 2, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São os heróis da fé do capítulo 11. Todos estão na arquibancada, no capítulo 12. Abraão está torcendo por nós. Moisés está torcendo por nós. Paulo está torcendo por nós. Ninguém chega no ministério sozinho. Até hoje nós precisamos, amados, demonstrar nossa gratidão para homens de carne e osso e homens em forma de livros, que nos são bênçãos. Temos que valorizar a família. Temos que valorizar, amados, aqueles que investiram de nós. Recentemente eu falei para uma pessoa
Era num tom exortativo, mas eu disse: rapaz, você está me dizendo essas coisas tão terríveis. Mas eu não sei se você se lembra quando você chegou na igreja, como você estava. Abraçar hoje quem está limpo e cheiroso é fácil. O desafio é se lembrar de quando o camarada chegou sujo, mal cheiroso, e essa igreja recebeu. Precisamos ser gratos. Sempre. Sempre. Ninguém chegou ao ponto que está sozinho. O pastor Macário precisa guardar isso no coração a vida inteira. Eu tenho que ser grato. Eternamente grato. Segundo, o pastor Macário fez isso. Nós precisamos fazer isso. Escolha homens fiéis para você deixar um legado do seu ministério. Nós precisamos investir em vidas, amados. Quem que nós vamos deixar à frente do ministério? Macário investiu a vida dele no Júlio, na Nathalie, Marco Giovanni, Francisca, mas diretamente investiu na vida do Newton. Está lhe dando essa responsabilidade junto à sua esposa Wélica. O Newton está apavoradíssimo. Mas recebe o legado, recebe o bastão. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Nós precisamos, amados, de homens fiéis a ponto de investirmos. Precisamos. Eu procurei fazer isso com ele. Como tenho feito isso com o Léo durante esses anos e quero continuar fazendo. Como fiz com o André Lopes. Como faço também através de homens que têm treinado na pregação expositiva no Brasil inteiro. Gente que me manda mensagem na véspera de domingo: pastor Ezequias, me ajuda na estrutura de Filipenses. Pastor Ezequias, eu estou muito longe daquilo que o texto está dizendo. Aí eu tenho que falar: eu sou sincero ou não sou, né? Porque já é sábado para domingo, né? A gente dá alguma orientação, o Senhor tem usado. Invista em vidas. Você que está me ouvindo agora e não é pastor, mas é alguém que trabalha com liderança de alguma forma, invista em vidas. Eles vão te trair, eles vão te decepcionar, vai ter gente que vai virar as costas, tem gente que é ruim mesmo, mas invista na vida de alguém. E eu não quero usar de clichê, não é essas frasezinhas de filosofia de para-choque de caminhão, mas aquilo que as pessoas fazem de mal para você, escreva na areia. E aquilo que for bom, escreva na rocha. Porque o nosso coração não foi feito para ser um armazenamento de tranqueiras emocionais. Lembra só de coisa boa. Porque as pessoas vão te trair mesmo. Paulo nessa carta mesmo vai dizer de um tal de Demas. Demas me abandonou, amando o presente século. 4:10. Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Alexandre, se Paulo, eu estou falando de Paulo, não estou falando de Ezequias, teve um sujeito que abandonou ele, a gente vai esperar o quê? Agora, Macário, amados, realmente Macário, não passe a falsa imagem de ser um homem isento de dores. O maior homem que já esteve na terra foi chamado de homem de dores, Isaías 53. Paulo, por exemplo, em Filipenses, ele vai dizer: você está abatido. Já estou experimentado. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Amados, a gente não pode passar aos outros a imagem de um ser que não
é tocado, né? Como Thanos, eu sou inevitável. E tem gente assim, vai para o ministério e se vê inevitável. Não. Você está chorando, deixa cair a lágrima. Diante de Deus, diante da congregação, se porte como arauto. Não pregue seus sentimentos, porque você está pregando a palavra. Você pode estar moído. Você pode estar como Spurgeon, muitas vezes no púlpito lá do Tabernáculo Metropolitano de Londres, cheio de dor devido às suas constantes enfermidades. Ele pregava, depois ele ia deitar. Dizem que havia até um alçapão no púlpito dele, onde ele, vez por outra, tinha um grupo de pessoas orando ali embaixo de onde ele pregava. Senhor, mantém o nosso pastor de pé. Você não é isento de dores, mas seja firme. Outra aplicação: não olhe para os lados, pois na corrida da fé os seus olhos precisam estar fitos na linha de chegada. Paulo disse aos Filipenses: quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando porque estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para frente. Usando mais uma vez a São Silvestre, não dá para ficar olhando por lados. Oh, que cidade bonita, São Paulo, maravilha. Não, olha para frente. Vai ter momentos, Macário, que você vai olhar para os lados. Eu julgo o seguinte: quem pensa que poderia ser feliz fora do ministério, é porque é indigno do ministério. Faz um favor se sair dele. Não dá para olhar para o lado. Não dá para ficar pensando: ah, se eu fosse empresário, ah, se eu fosse a profissão do meu pai, se eu tivesse seguido. Olha para frente, cara. Se é chamado, tem que olhar para frente. Se pensar em olhar para o lado, deixa. Deixa a corrida. É indigno dela. E por fim, Deus lhe confiou o papel de ser um arauto. Arauto é aquele que fala, aquele que proclama. Esses dias eu ouvi uma notícia sobre um arauto inglês. Está fora de moda, nem existe mais. Mas é aquele que diz, faz os anúncios reais. Aí tem um gaiato lá em Londres que ele faz isso só de papagaiada, né? Foi ele que anunciou o nascimento de, não sei, os príncipes lá têm filho todo ano, deve ter mas todo ano que tem nascimento da família real, ele vai todo paramentado e faz o seu anúncio. Macário, Deus lhe deu o papel de ser um arauto. Fale menos do que você fez e mais do que Deus fez através de você. Um dia eu disse para um novel pastor na rede social, ele dando opiniões, né? Sobretudo nessa seara política. Eu disse o seguinte: rapaz, ninguém quer saber a sua opinião. Pastor não tem opinião. É a opinião de Deus. Você até pode guardar a sua opinião, sua preferência política. Time futebol, ninguém é perfeito. Então tem torcedores de times os mais abjetos possíveis. Mas guarda para si. Fale de Deus. O arauto, amados, não chegava e dizia o seguinte: olha, o rei está dizendo isso, mas eu discordo. Ou como diz o pessoal popularmente, eu desconcordo. Não, o arauto, Dani, não tinha que dar opinião. Ele lia o enunciado real. Ele não ficava questionando. Homem de Deus não questiona, obedece. Obedece. Eu queria que fosse diferente. Muita coisa na minha vida eu queria que fosse diferente. Muita coisa na igreja eu queria que fosse diferente. Mas não deu. Então vamos seguir. Então eu quero que você guarde à guisa de ilustração final essa frase do do David Brainerd.
É radical demais também para a despedida dele, porque essa frase, o David Brainerd estava perto de morrer. David Brainerd nasceu em 1718 e morreu em 1749. Uma vida curtíssima. Esse irmão nosso, americano, ele morreu com 29 anos, amados. Ele foi convertido com 21, teve 8 anos de crente, 4 anos de ministério, entre os índios, sem falar a língua indígena. Ele pregava com um tradutor. Teve um dia, amados, um tradutor que achava, porque o tradutor no meio de índio, eu só li conheço várias histórias dele, mas só vou citar algumas. Teve uma vez que, cadê o tradutor? Aí um índio estava cheio do da cachaça. Aí o cara falou, só tem esse aí. O cara, vai esse mesmo. David Brainerd pregou, o bêbado interpretou e teve 20 decisões. Um avivamento. Que veio outros bêbados assim aqui. Eu queria um bêbado desse para traduzir. David Brainerd era um camarada doente, depressivo. Era um camarada que sofria de solidão. Nunca se casou. Ele era namorado da filha do Jonathan Edwards. E faleceu cedo. A vida dele não era nem para a gente estar lembrando dele aqui. Mas por que a gente está lembrando? Porque esse homem foi um gigante. Jonathan Edwards escreveu o diário de oração dele, chamado Diário de David Brainerd. No Brasil, publicado pela editora Fiel. Esse livro inspirou autores e missionários fantásticos. Era a leitura predileta de só gente fraquinha, não é? John Wesley, o Spurgeon, outros grandes missionários, homens de Deus. Ele viveu na mesma época de Wesley, no século XVIII. Teve sua vida impactada. E ele termina o seu diário, antes de falecer. Um homem que tinha comunhão com Deus a despeito da depressão. A depressão não é desculpa para você ficar em casa choramingando. Ele era depressivo e pregava. Depressivo. E pregava. Lia a Bíblia. Orava. Ansiava pela salvação dos povos não alcançados. Comia pouco. Sua dieta alimentar era fraca. Viveu muitas noites perdidas na floresta. Teve que dormir no chão. Malária e tuberculose ele teve várias. Eram medalhas para ele. E outras histórias que eu não vou contar. Mas fica essa frase final. Adeus, amigos. E confortos terrestres. Se o Senhor quiser, gastaria a minha vida em cavernas e covas da terra. Não é Atibaia não, viu gente? É cavernas e covas da terra. Se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Mas, cara, que essa seja a sua ambição, obsessão. Usando uma expressão do Brainerd, eu quero ser consumido como uma vela, dos dois lados. Desgaste sua vida. E chegará um tempo que você vai se despedir de amigos, confortos, que são assim, banais. No ministério, amados, o ministério é formado por poucos amigos. Amigos leais ainda são bem menos. Amigo de pastor é pastor fiel, leal. E você vai ter poucos no seu caminho. Mas gaste-se e permita-se ser gastado, a despeito de sofrimentos e de infortúnios, para que a causa do Evangelho progrida através da sua vida. É assim. É sempre assim. Do dia mais um clique, sem dor, sem ganho. O ministério pastoral vem acompanhado de muita dor, mas o seu fim será glorioso.